Olá, olá alunos, estaremos na aula 3 da disciplina de didática 1, distante, porém vou tentar manter a mesma qualidade como se estivesse presencialmente juntos, tudo bem? Vamos lá? Abordaremos nessa aula os temas o que é didática, didática e metodologia e ciclo docente. Vamos então iniciar relembrando um pouco da nossa última aula, que foi sobre pedagogia, né? Lembrando que a pedagogia estuda os ideais da educação e recebe influências de outras ciências, né? Como nós até citamos exemplo aí das disciplinas da grade da FAG, psicologia, sociologia, filosofia, história da educação, né? A própria didática. Então, a pedagogia ela precisa das ciências para as ações pedagógicas. E a didática, a mesma coisa. A didática também está inserida dentro dessas outras ciências com base na sociedade, com base na mudança do homem, com base na mudança do mundo, né? E nessa ligação que ela faz com as outras ciências, ela se complementam. Então, daí a união da pedagogia com a didática. A didática não anda sem a pedagogia não anda sem a didática. As duas formam esse par, essa união, não há dicotomia entre elas para que o professor busque a melhor estratégia de ensino-aprendizagem, procure ajustar as necessidades do seu alunado, traga as ações pedagógicas para dentro da sala de aula, onde possa incluir todos, né, falando de inclusão e os alunos cada um com as suas habilidades diferenciadas. Para esse estudo da aula de hoje, buscamos base nos dois autores, os dois pesquisadores, o José Carlos Libânio com o livro Didática e o Marcos Mazetto com o livro Didática, Aula como Centro. Os dois vão nos dar reflexões sobre o que é didática, metodologia e ciclo docente. Nesse slide, Libânio já cita que a didática cuida dos objetivos, condições e modos de realização do processo de ensino, né? Então, conforme a intencionalidade do professor, ele vai buscar a sua ação para a prática pedagógica, o como, o porquê, né? Ele vai fazer isso e para quem. Já o Mazetto reflete nessa fala dele que o processo de ensino-aprendizagem acontece na escola e na aula, buscando alternativas para os problemas da prática pedagógica. Então, neste ambiente, né, na escola e na sala de aula, o professor busca a sua metodologia, as suas estratégias, os seus objetivos para ser alcançado, conforme o que está acontecendo neste contexto, dentro da sala de aula. Continuando com a reflexão de Mazetto sobre a didática, ele apresenta, neste contexto de reflexão sistemática, a íntima relação entre a teoria e a prática, né, aplicada ao processo educativo, pois se as teorias educacionais se desenvolvem em confronto com a prática pedagógica, conseguem resolver os problemas que emergem na própria prática, né? Então, diante de algumas práticas pedagógicas e teorias, o professor consegue resolver situações que estão dentro da sala de aula, situações que estão acontecendo com o seu alunado, situações que estão no entorno da escola. E ele pontua também as várias áreas do conhecimento e que pesquisam o desenvolvimento humano, a filosofia, sociologia, psicologia. Então, é a mesma linha de raciocínio que nós já tivemos na aula passada. A didática precisa de outras ciências para acontecer, para que o professor se aproprie da melhor opção naquele momento da sua aula, da sua prática pedagógica, da sua teoria de ensino-aprendizagem. Vamos ver agora o que outros autores pensam sobre didática, né? Então, o termo didática é conhecido desde a Grécia Antiga, assim como a pedagogia. Lembram da pedagogia que nós falamos na aula passada também? Inicialmente foi conhecido na Grécia
né? E o que significa o termo didática: ensinar, instruir, fazer, aprender. Lembrando, né, do termo pedagogia, pedago, criança, gogia, ensinar, conduzir, acompanhar. Então, eles têm as mesmas finalidades, né? Os mesmos, vamos pensar assim, os mesmos significados. Em 1633, Comênio, um educador tcheco, recebeu um livro chamado Didática Magna, o qual definia a didática como sendo a arte de ensinar tudo a todos. Este livro é muito conhecido para os pesquisadores, né? Quem pesquisa na linha da educação conhece bem este livro escrito por Comênio. E por que ele diz que a arte de ensinar, a didática é como a arte de ensinar tudo a todos? Porque a gente fala mesmo que o professor ele é criativo, né? O professor ele tira cartas da manga para trabalhar em todas as situações e com todas as pessoas do seu grupo. Então, a partir do momento que você se torna um professor, um pedagogo, você vai adaptar, você vai planejar as suas aulas de acordo com os seus grupos, de acordo com a instituição que você está, de acordo com o seu alunado. Então, o professor ele é um artista, sim, na íntegra da palavra, né? Aí o Aurélio, vindo do dicionário Aurélio, apresenta o verbete didático como a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. Muitos compreendem a didática como um compêndio de técnicas ou um receituário para um bom ensino. Esse contexto, né, de ver a didática como uma técnica, como uma regra, como uma coisa mecânica, ou ter uma receita para dar aula. É aula de ciências, você dá desse jeito. É aula de matemática, você usa a lousa. É aula de português, você usa o dicionário. É aula de história, você usa as excursões. É aula de geografia, você usa o mapa. As ciências, você vai para a natureza. Não é bem assim, né? Não pode ser engessada. Cada professor tem as suas habilidades, cada grupo de aluno tem as suas formas diferentes de pensar. Então, o professor tem que conhecer os seus alunos, tem que conhecer a instituição, tem que conhecer as necessidades, tem que saber o que ele quer trabalhar com os alunos para o seu planejamento. Não é um caderninho que você faz em 1960 e ele está até hoje, 2020, sendo dessa mesma forma a aula, né? Se você for dar aula hoje, igual era em 1960, você não tem aluno na sala de aula, concorda? No decorrer do tempo, Amélia Domingos de Castro diz que didática passou a reunir os conhecimentos que cada época valoriza sobre o processo de ensinar. Sim, concordo no sentido de que hoje, 2020, século XXI, as aulas são diferentes de 1980, 1960, né? Então, a gente lembrando que em 1960 tinham os grupos, tinham as tribos, tinha um mestre, depois as famílias tinham as pessoas de confiança que davam aula em suas casas, e assim foi aparecendo as escolas, né? E os métodos e as formas de trabalho. Hoje nós temos a escola totalmente diferenciada, infinitas metodologias a serem trabalhadas, né, a seguir, construtivista, a Montessori, a naturalista, temos a marista, temos crítico-construtiva. Então, assim, cada instituição adota uma linha, né, e aí a gente vai adequar ao nosso planejamento. Para Vera Candan, educadora da PUC do Rio de Janeiro, a didática pode ser entendida como reflexão sistemática e busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica. Então, essa autora, ela já tem a mesma linha de pensamento, de raciocínio como Marcos Maceto, né? Dizendo que é uma reflexão sistemática, uma reflexão em que você tem que organizar para buscar as alternativas. Então, não é simplesmente saber aonde você está, o grupo que você está. Vamos ler, então, o que Libânio nos fala, complementando já a fala dele lá em cima, né? É uma disciplina que estuda os objetivos, conteúdos e os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista finalidades educacionais que são sempre sociais.
se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente. Pode constituir-se em teoria de ensino, a didática se baseia na concepção de homem e sociedade. Bom, Libânio vem só reforçar tudo que já foi dito, né? Que a pedagogia, assim como a didática, juntas vão estudar os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições para as ações pedagógicas, né? As melhores opções. Quando ele diz bases teórico-científicas, é porque o professor vai buscar nas referências da psicologia, da história da educação, da filosofia, da sociologia, estudos, pesquisas, estratégias para aplicar as suas práticas pedagógicas. A didática se baseia numa concepção de homem e sociedade, exatamente aquilo que eu disse. Se formos dar aula hoje, século XXI, 2020, do mesmo jeito que era em 1633, não teríamos atrativo nenhum para os alunos, visto que hoje a tecnologia está dentro das salas de aula, dentro da mochila dos alunos, então não tem nem como a gente se apoiar nas estruturas, né, de pesquisas, de concepções, de estudos da prática pedagógica de séculos passados, de décadas passadas. Então, tudo é de acordo com o tempo e como está a sociedade, como está o mundo, qual a característica do meu grupo hoje de sociedade, do meu grupo hoje de aluno, o que é que eu posso aplicar, o que é que eu devo aplicar, e assim, buscando essas referências, o professor senta para fazer o seu plano alinhado à melhor estratégia, à melhor prática e ação pedagógica. Libânio ainda traz esse pensamento sobre a didática, dizendo que ela que articula os conhecimentos adquiridos sobre o como ensinar e refletir sobre para quem ensinar, o que ensinar e o porquê ensinar. Então, ele diz isso como desafio, porque é nesse momento em que o professor vai sentar para planejar, vai conhecer a sua turma, vai buscar as ações pedagógicas, ele tem que pensar primeiro nessas perguntas. O que eu vou ensinar? Para quem? Qual é o meu grupo? Né? Que tipo de aluno eu tenho? Como eu vou ensinar? Qual é a estratégia que eu vou buscar? E por quê? Qual é a minha intencionalidade? O que eu quero com este conteúdo? Então, essa reflexão de didática ela é extremamente importante para que o professor tenha claro no momento em que ele vai planejar, no momento em que ele vai entrar numa sala de aula, quais são essas perguntas que ele vai ter que pensar em fazer para estruturar as suas práticas de ações pedagógicas de ensino-aprendizagem. Já Maceto, nessa linha de raciocínio, né, onde o professor vai ter que pensar e refletir para a sala de aula que ele vai atribuir a sua aula, nessas questões. Então, Maceto traz para nós, né, o que, como, porquê e para quem, de formas de questões mesmo, de perguntas. Como é a atividade docente em aula? Como organizar um currículo, como as crianças e os adolescentes aprendem. Então, aqui ele traz para nós um conceito macro e micro. Então, macro de uma forma ampla da escola. Então, vamos pensar em projeto político-pedagógico, onde envolve todo o corpo docente, toda a sociedade da escola, toda a comunidade envolvida na escola. Então, é uma questão macro, assim, onde o professor vai fazer parte e os gestores. E uma situação micro é atrelada à sala de aula. Como motivar os estudantes a desenvolver o processo de avaliação, como as crianças e os adolescentes aprendem, qual a melhor forma de motivar os alunos a aprender. Então, neste contexto, né, de o que, como, porquê e para, ela é tanto macro, onde o gestor com os professores e a comunidade, a sociedade vai construir o projeto político-pedagógico da escola, até o professor ali no seu planejamento diário. São perguntas pertinentes a todo o corpo docente, a todos os gestores que estão envolvidos na escola /sala de aula, todos os âmbitos.
Nessa linha de raciocínio, o Libânio coloca para nós nesse slide que as duas estão juntas, didática e pedagogia e pedagogia e didática. Porém, para ficar mais claro para nós, a didática ela trata da teoria. O que seria a teoria? Dos conteúdos e métodos, né? Então, qual é o conteúdo? Por exemplo, eu vou ensinar matemática, a aula vai ser de adição. Qual é o método? É o método explicativo, é o método de interação, é o método de exercício, de raciocínio lógico? Qual é a metodologia que eu vou usar para esta aula, para eu dar este conteúdo? Já a pedagogia, ela nos possibilita várias condições, né, de trazermos para o aluno as bases de ensino-aprendizagem, por exemplo, situações concretas. Então, para a adição, o que eu vou trazer? Eu vou trazer material concreto, eu vou trazer lista de exercícios, vou trabalhar com a lousa, né? Qual é a estratégia que eu vou usar, o recurso que eu vou usar. Então, aí nessa questão entre didática e metodologia, a gente consegue ver claro o que uma faz e o que a outra faz. As duas caminham juntas, porém uma tem uma responsabilidade e a outra tem outra. Mais ou menos nesse raciocínio que eu consigo passar para vocês, para que a gente saia do abstrato nessa aula virtual, online. Para que possamos entender um pouco mais sobre a didática e as suas responsabilidades, o que é mesmo a didática a fins, né, dentro da sua prática de pedagogo, de professor, e que vamos falar sobre as metodologias, nós vamos dar uma pausa, vocês vão fazer a leitura do texto anexo 3 que está no portal, e aí nós vamos voltar falando daqui meia hora sobre o que é metodologia. Tudo bem? Aguardo vocês daqui 30 minutos. Então vamos retomar, já deu para dar uma animada, né? Deu uma preguiçada, tomar um cafezinho, uma água. Agora vamos retomar no conteúdo que é metodologia. Então, conforme nós já citamos em outros momentos, né, o como, o porquê, o para, que e para quem são importantes na hora do professor planejar, a metodologia está destacada aqui, né, nessa fala de Libânio, que elas são ações planejadas pelo professor, organização de atividades ou experiências de aprendizagem para levar o aluno a alcançar os objetivos esperados. São maneiras particulares de provocar a aprendizagem do aluno, são os procedimentos, as ações pedagógicas. Então, um método é a forma como o professor vai trabalhar. Qual é a melhor opção e qual a melhor estratégia de eu trazer o meu aluno para o ensino-aprendizagem deste conteúdo? Qual o melhor método para estreitar a relação desse conteúdo com a vida desse aluno, né, das experiências do dia a dia? Qual é a melhor interação que eu consigo fazer nesse momento? Então, na hora que o professor está planejando, né, no como, no porquê, no para quê, no que, ele pensa no método, né, pensa no melhor segmento que ele vai tomar como possibilidade de que todos os alunos estejam entendendo o conteúdo, estejam ali estreitados nessa relação de pensamento, de raciocínio, e planeja a sua aula, né? Aí então ele envolve os recursos que ele vai usar, que é a lousa, que é a lista de exercícios, né? Então a metodologia é explicativa, né, expositiva, dessa forma como nós estamos fazendo aqui, estamos lendo, eu estou expondo algumas reflexões, estou fazendo paralelo entre exemplos. Não, é de leitura, vamos ler um texto coletivo e cada um vai falar um pouco, vamos assistir um vídeo. Então, qual é a melhor metodologia para que todos possam entender aquele conteúdo que vai ser explanado na aula? Diante desta imagem, né, meios de ensinar e aprender, eu coloco a primeira imagem, onde tem vários ouvidos e um só falando, neste caso esse que só fala é o professor, na época em que o professor era visto como o detector de saber. Só ele sabia, só ele colocava, só ele pensava, só ele direcionava algo, né? Já na outra situação, na outra imagem, onde as duas crianças ali
estão trocando ideias do que vão fazer com aquela muda, qual é o objetivo daquela muda, qual a intencionalidade de cada um, né? A gente idealiza que foi lançada uma ideia, foi lançado um projeto onde o professor trabalhando junto com as crianças, né, essa intencionalidade, essa abertura de trocar as ideias, de cada um colocar as suas situações vividas, as suas experiências, né? Porque Libânio enfoca muito que é importante considerar a relação do saber anterior do aluno, né? Os conhecimentos prévios, ele já vivenciou, ele já sabe, ele já conhece, porque o professor hoje não é mais o detentor do saber. Então, olha ali, o aluno deve desenvolver as capacidades de observar, analisar, teorizar, sintetizar, aplicar e transferir o aprendido. Sim, mas eu tenho que tirar dele os conhecimentos, os saberes já aprendidos e fazer desse saber, desse senso comum, se tornar um saber aprendido na escola, um saber científico, porque como eu já disse para vocês, os alunos que estão sentados no banco da escola, eles estão ali para elevar conhecimentos. O que ele já ouviu na rua, o que ele já ouviu na mídia, o que ele já ouviu com os familiares, com os vizinhos, ele já traz como conhecimento. A escola tem o dever de conceituar mais esses conhecimentos. Então, na linha de raciocínio em que Libânio nos faz pensar sobre a didática, ele coloca que mesmo entendendo que diversas classificações para os métodos de ensino fazem parte do papel da direção do processo de ensino por parte do professor, tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Então, partindo desse entendimento, ele classifica os métodos em 5 diferentes, né? Então, são as opções de métodos que o professor tem. E é aquilo que eu já pontuei para vocês. O professor vai buscar o método de acordo com o momento, de acordo com a estrutura da ação pedagógica, diante de todos os desenvolvimentos dos alunos, da situação, das habilidades, da estrutura do conteúdo, se já foi abordado, se já não foi, se já, os alunos já têm conhecimento, se não tem. Então, existem várias etapas antecedentes até o professor escolher o método ideal para aquela aula. E aí, dentre os 5, ele tem as opções, né? Então, por exemplo, a exposição pelo professor, que é a aula expositiva. Pode ser verbal, pode ser demonstrado por imagens, né, por situações, problemas, ilustrações, exemplificações de vivências, de práticas. Aí temos o trabalho independente, que são os estudos dirigidos, as atividades realizadas pelos alunos e orientados pelo professor. Temos a elaboração conjunta, que são as práticas de interação entre aluno e professor, aula dialogada. Temos trabalho em grupo, né, debates, seminários, júris, e as atividades especiais, que são as aulas do meio, aulas de campo, excursões, jornal, rádio, etc. Então, assim, existem vários métodos, várias estratégias para se dar aula. Porém, não é assim teste. Eu vou testar essa estratégia, eu vou ver se vale a pena. Não, é adequar a sua intencionalidade, que é o que você quer, para quem você vai dar essa aula, né? E aí então buscar o como, que é a metodologia. E concluindo sobre o conteúdo de metodologia, voltamos, né, na reflexão de Macleta, onde ele coloca que a didática nos oferece sugestões de como realizar o planejamento, né? Então, a didática e métodos, né, no momento de planejar. Nessa relação de envolver os alunos, né, os interesses, o conteúdo, que é o programa da matéria, selecionar os assuntos interessantes e variar as técnicas, a fim de facilitar a participação dos alunos, a aprendizagem e a integração de todos, né? Fazer um elo da teoria com a prática. E não adianta eu ficar só em cima de uma metodologia. Tenho que dar 20 aulas no mesmo conteúdo
20 aulas dentro de uma disciplina com conteúdos diferentes e eu uso a mesma metodologia. Vou dar aula expositiva nas 20 vezes que eu vier nessa turma. Então fica cansativo tanto para vocês como para o professor. Então por isso que em cada aula a gente tenta alinhar metodologias diferentes e hoje nós temos aí as metodologias ativas que está atrelada à tecnologia, que é as que mais está nos possibilitando essa interação com os alunos. Ele coloca também que neste momento, né, de planejar, há novas pesquisas e experiências para o professor, né, como a interdisciplinaridade, o construtivismo, os métodos alternativos de alfabetização, a arte, educação, entre outros. Então, assim, o professor tem uma gama de ciência, tem uma gama de pluralidade de situações e ações que ele pode trazer para dentro da sala de aula para envolver a prática pedagógica nessa questão de ensino-aprendizagem. E para finalizar este conteúdo, né, da didática e metodologia, eu faço questão de deixar os apontamentos do Macedo como contribuição, né, colocando aqui alguns aspectos que não podem deixar de ser levantados também nesse momento em que o professor está planejando. O trabalho docente não pode ser só um peso, um castigo. E como a didática pode colaborar? Colocando ao alcance do professor as pesquisas e conhecimentos, incentivando os professores a pesquisarem a novidade dos problemas, criando oportunidades para os professores trocarem entre si, né, ou com seus gestores, seus especialistas nas formações, capacitações, e fazendo com que os alunos se interessem pela matéria e aprendam. Então, também tem que existir essa troca com o aluno, né? O que está dando certo, o que não está. Fazer esse feedback com os alunos, como foi a aula passada, todos conseguiram entender, não conseguiram, vamos mudar a estratégia, a aula expositiva não está legal, a aula com vídeo não está legal, a leitura não está legal. Então, assim, o professor precisa ouvir os alunos o tempo todo. Para Vasconcelos, o ciclo docente ele é um aspecto fundamental para que o professor possa refletir sobre o seu trabalho, né? Na relação entre o desenvolvimento da prática, os seus encaminhamentos, é ter um norte, uma orientação do que ele está fazendo, aonde ele quer chegar, como ele vai chegar. E aí ele coloca que, primeiramente, você deve se apropriar do PPP da escola, que é o documento maior da escola, e aí então trazer para o seu processo de ensino-aprendizagem, para as suas ações pedagógicas, né? Porque não pode disseminar, não pode o PPP falar uma coisa e você pregar outro na sala de aula. Vou dar um exemplo. Você está trabalhando numa escola de contexto religioso, então eles têm dentro do PPP algumas questões religiosas que você vai ter que aderir. Eu falo muito na sala de aula isso, lembram? Antes de tudo, antes da contratação, é preciso conhecer a escola para ver também se vai dentro dos seus valores, né? Aquilo que você vai pregar, aquilo que você vai passar para o aluno. E aí, de repente, você chega lá na sala de aula e passa um conceito que não é favorável à escola, transmite um conhecimento que não requer estar dentro da grade curricular daquela instituição. Então, é uma situação delicada, é uma situação comprometedora. Então, antes de você preparar as suas aulas, antes de você entrar nessa escola, é aquilo que eu falo sempre para vocês: conheça a escola. Precisa ler o projeto político-pedagógico para saber aonde a escola se fundamenta, qual a metodologia, quais os ideais, que homem essa escola quer preparar para o futuro, para que vocês depois em casa sentem e planejem as atividades. E reforçando essa reflexão, o ciclo docente compreende o conjunto de atividades exercidas pelo professor e possui fases práticas para desenvolver a sua aula. Então, nós temos o projeto, né? A direção do processo, o planejamento, a direção do processo de ensino-aprendizagem e a avaliação. Então, são fases que é necessário o professor se organizar, né? Desenvolver, construir
para o contexto, vamos dizer assim, do bimestre, do semestre e do ano dele, né? Isso faz parte da função do professor. E dentro de cada uma dessas fases, de cada uma dessas etapas, nós temos os itens, né? Então, dentro do planejamento, o que é que o professor tem que buscar? Essa relação entre o PPP, que é o documento maior da escola, né? Tem escola que tem proposta pedagógica, outras não, para ele alinhar o seu plano de trabalho docente, que pode ser mensal ou semanal. Dominar os conteúdos, né? E relacionar com a prática social e cotidiana do aluno, é aquilo que eu disse. Então, é preciso exemplificar, é preciso trazer a vida do aluno para dentro. Então, está falando de matemática, da adição, da divisão, traz o contexto do pacote de bolacha, do troco. Então, essa relação do cotidiano do aluno, essa exemplificação, né, vamos dizer assim, de vivência, de concreto, faz com que o aluno consiga assimilar melhor o conteúdo. Variar os métodos e procedimentos pedagógicos. Então, variar métodos é aquilo que eu já referenciei, né? Não ser somente aula expositiva, ou não ser só atividade em grupo, ou não ser só vídeos, leituras, tem que diferenciar as estratégias. E os procedimentos pedagógicos é como ele vai fazer, né? Então, diante de uma atividade em grupo, o que ele vai fazer? Ele vai ler, ele vai pesquisar, vai ser comparar uma relação com outra, um texto com outro. Então, qual é a ação que ele vai fazer? E também dentro do planejamento, cabe ao professor pesquisar e analisar materiais diversificados para a sua aula, né? Então, todo momento que o professor tem um conteúdo na mão, que ele já sabe qual é a estratégia que ele vai usar, a metodologia que ele vai usar, então ele começa a pesquisar, a estudar propriamente dita, né, aquele conteúdo e buscar materiais. Então, dentro do conteúdo X eu vou usar vídeo, dentro do conteúdo Y eu vou fazer uma pesquisa no meio de campo, e assim é o planejamento semanal ou mensal, aí vai de acordo com a instituição. Outra etapa é a etapa do processo ensino-aprendizagem, né? Então, conhecer e seguir as etapas é de acordo com o que eu preciso trabalhar com o meu aluno. Então, se eu vou trabalhar a adição, a gente sabe que tem várias etapas, vários passos da adição. Então, eu começo da mais simples, aí eu vou evoluindo, vou trazendo desafios maiores. Não posso já avançar numa turma, por exemplo, a adição do segundo ano, avançar e dar a adição do quarto ano, né? Ensinar os conteúdos. Então, o que eu tenho ali na minha grade é os conteúdos X, Y, Z, são esses que eu vou ter que ensinar, né? E cabe ao professor ir buscar, estudar e pesquisar. Adequar o linguajar. Isso não quer dizer que nós não possamos estar trazendo palavras novas. Sim, a necessidade de usar palavras novas é interessante e importante para que o aluno cresça e tenha um vocabulário mais rico, tá? Mas eu tenho que adequar ao linguajar de acordo com a classe que eu estou trabalhando, tanto classe de turma, de idade, como classe monetária, tá? Dar sentido aos conteúdos de forma significativa com a prática cotidiana e social, novamente. Então, eu relaciono o conteúdo com a vivência do meu aluno. Estimular interesses aos estudos e conteúdos. Então, a cada momento, apresentar para o meu aluno formas diversificadas para estudar. Então, hoje nós temos aí, né, as metodologias ativas, então buscar pesquisa no celular, videoaulas, fazer entrevistas, gravar vídeos dos recursos que eles estão usando para aprender, fazer exposições, usar recicláveis, fazer leituras diferentes de jornais, né, de diversos meios de comunicação. Então, é diversificar mesmo essas estratégias. E outra etapa, né, do meu momento de planejamento, de me organizar com a minha disciplina,
é a avaliação. A avaliação ela não se dá somente no final, tá? A avaliação ela deve ser contínua, no dia a dia, no momento em que os alunos estão envolvidos com as ações pedagógicas, com as atividades práticas, seja de grupo, seja individual. Então, eu já vou avaliando este aluno. Conseguiu alcançar o meu objetivo? Não conseguiu? Por quê? Né? Em que momento ele travou o seu raciocínio? Como ele chegou a esse raciocínio? Dominar os meios e instrumentos. Então, conforme eu estou apresentando para o meu aluno, né, a avaliação e os instrumentos de avaliar, eu tenho que dominar, né? Se é, por exemplo, uma avaliação online, eu tenho que dominar. Se é uma avaliação de seminário, eu tenho que dominar qual é o meu objetivo, o que eu vou avaliar, o que eu quero que o meu aluno responda para mim. Se é uma atividade em grupo de pergunta e resposta, que tipo de resposta eu quero que o meu aluno dê, e analisar as dificuldades para planejar a retomada. Então, a partir do momento que o aluno apresentou para você um erro, uma dificuldade, é preciso que eu retome, sim, esse conteúdo com ele, modificando a minha estratégia. Eu finalizo essa nossa aula com essa imagem, deixando aí para vocês esta pergunta. Diante de tudo isso que foi colocado hoje, né, do conteúdo didática e metodologia e o ciclo docente, né, que envolve a função do professor tendo que ter didática dentro da pedagogia, eu gostaria que vocês colocassem uma palavra do que ficou para vocês, lembrando que peças-chave, professor, aluno, competências e habilidades, que eu chamo isso das perguntas-chave, o que, como, para quem, por quê, e conteúdos e bases, né, que é o que eu preciso apresentar para o meu aluno. Não posso fugir, não posso dar o que eu quero, eu tenho que seguir uma linha, eu tenho que seguir uma grade, eu tenho que seguir um projeto político da escola, eu não posso dar o que eu quero quando eu chego numa instituição ou numa sala de aula. Vocês vão colocar essas palavras-chave dentro vamos tentar colocar dentro do chat, né, aqui nesse Meet, que eu vou abrir agora. Se não conseguirmos, eu gostaria que vocês enviassem pelo grupo do WhatsApp as palavras-chave, combinado?